Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, de pensar na prevenção, a Unimed possui planos de saúde próprios para cada tipo de paciente. Então, você pode entrar em contato pelo telefone 3520-6100 e conversar com a central de atendimento e conhecer um pouquinho de cada plano de saúde, o que realmente cabe no seu bolso. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação para que você tenha saúde e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse mês de março, que é o mês da mulher, um mês de autocuidado. Aliás, todos os dias do ano são dias de cuidado, então a prevenção ela tem que acontecer diariamente na nossa vida. E para falar um pouquinho sobre o mês da mulher, sobre as doenças oncológicas, está aqui conosco a doutora Daniele Cavalli, que vai nos dar algumas orientações importantes para que a gente não precise futuramente fazer um tratamento radical, para que a gente possa prevenir e cuidar da nossa saúde. Doutora, obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui na TV Erechim. Muito obrigada, Sandra, eu que agradeço. Este mês de março nós tratamos de dois assuntos, é um mês dedicado para falar de dois temas bastante importantes, que é o câncer do colo de útero e também o câncer coloretal. Dois cânceres que quando aparecem, infelizmente, eles acabam exigindo tratamentos um pouco radicais, mas os dois que a gente pode tratar e prevenir com que eles aconteçam. Por exemplo, no câncer do colo uterino, o que a gente pode fazer para ter saúde e qualidade? Sandra, muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Hoje a gente vai falar, então, um pouquinho, vou começar falando um pouquinho sobre o câncer do colo do útero, né? O câncer do colo do útero é uma doença prevenível e, se pego precocemente, tem cerca de 90% de chance de cura. Prevenível por quê? Porque nós temos uma vacina que é disponível pelo SUS, ela está indicada para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, tanto meninas quanto meninos. Essa vacina, ela pode prevenir cerca de 70% até 90% dos cânceres de colo de útero. Ela não é limitada a crianças, ela pode ser usada também em mulheres, né, e homens também que sejam imunossuprimidos até os 45 anos de idade. Por exemplo, pessoas que convivem com HIV, pessoas que tenham problemas oncológicos, transplantados, enfim, vários tipos de imunossupressores, podem ser, doenças imunossupressoras, podem fazer uso dessa vacina disponível pelo SUS. Para a população que não se encaixa nesses perfis, essa vacina também é disponível, só que na rede particular até os 45 anos de idade. No SUS a gente tem disponível a vacina quadrivalente e hoje em dia nas redes particulares a gente tem a nonavalente, que a gente chama que diminui até cerca de 90%, né? Falando um pouquinho sobre a relação assim do vírus,
da vacina e do colo do câncer de útero. O vírus do HPV, ele é um vírus que ele se instala, pode se instalar em várias partes do corpo, mas ele pode se instalar no colo uterino. E ele é aquilo que a gente chama de oncovírus, por exemplo. Ele faz uma transformação na célula do colo do útero, que com o passar dos anos, cerca de 10 anos talvez, ou para algumas mulheres mais imunossuprimidas mais cedo, ele pode vir a se transformar em câncer. Não são todos os vírus de HPV, que existem mais de 100, que podem se transformar, né, que são oncovírus, que a gente chama. Normalmente, os vírus mais implicados é o 16 e o 18. E o vírus 6 e 11 são aqueles vírus que podem estar relacionados a verrugas genitais, essas coisas, esse tipo de doença. Com relação, assim, à prevenção, né, a gente dispõe do preventivo do colo do útero, o Papa Nicolau. Ele é um exame que ele pode ser feito a partir dos 25 anos em todas as mulheres que já tiveram relação sexual. A indicação é dos 25 aos 64. Ele é feito 2 anos seguidos para se ter uma segurança. Se esses 2 exames derem negativos, a mulher pode ficar até 3 anos sem fazer o exame, mas deve voltar a repetir o exame. E com relação assim, se a mulher, por exemplo, teve em algum momento esse exame alterado, aí a frequência tem que ser anual ou às vezes até de 6 em 6 meses, né? O objetivo desse exame é a gente detectar aquelas mulheres que têm marcas e sinais já relacionados a esse oncovírus do HPV, né? Essas marcas e sinais, às vezes, a gente chama de NIC, né? NIC, que são as lesões pré-malignas. Se nós pegamos o tumor nesse estágio, né, ou aquilo que vai vir a se desenvolver, pode vir a se desenvolver num tumor nesse estágio, esses NICs, eles são tratados e a sua grande maioria é curável, né? Então, para o câncer do colo do útero, nós temos uma prevenção primária, que é a vacina, né? E nós temos uma prevenção secundária, que é achar a doença no começo, tá? Essas são o tipo de tratamento que a gente tem antes de chegar a se desenvolver tumor, né? Pois é, doutora, embora a rede pública forneça a vacina, muito se fala na prevenção e se pede para que as pessoas usem o preservativo nas relações sexuais, ainda existe uma parcela da população que ignora essas recomendações. E mulheres que não procuram o seu ginecologista, o seu mastologista frequentemente para fazer esses exames necessários e importantes. E quando muitas vezes procuram, já estão com câncer no colo uterino. A partir desse momento, aonde entra o oncologista e como ele vai avaliar para entrar com um tratamento oncológico, para entrar com uma hormonioterapia, enfim, as técnicas existentes para tratar o câncer e realmente eliminar? Só antes disso, você citou alguns fatores de risco, assim, né? Sim. Então, não fazer o preventivo, enfim, tabagismo, uso de anticoncepcional. Existem alguns fatores de risco além, né, do HPV que são relacionados ao câncer de colo uterino. Na rotina, assim, na nossa rotina que todo mundo tem, cuida de família, filhos, trabalhos, assim, a gente muitas vezes, né, todas nós acabamos esquecendo, assim, de, esqueci de fazer o exame tal, enfim. Mas é bom ter, né, anotado em algum lugar, assim, para que isso se torne um hábito, né, para que todo ano você tenha o hábito de fazer isso, pelo menos a sua rotina de exames normais, né. O câncer do colo do útero, ele é, digamos, bastante traiçoeiro. Por quê? Porque no começo ele não dá sintomas. Sim. E quando a pessoa vai sentir algum sintoma, normalmente ele já está um pouco mais alastrado, digamos assim, ele já está instalado.
Quais que são esses sintomas, assim? Por exemplo, um corrimento vaginal de odor fétido, sangramento anormal, por exemplo, sangramento fora do período menstrual, sangramento após a relação sexual, ou mesmo para mulheres com mais idade, sangramento pós-menopausa. E, às vezes, uma dor, assim, embaixo do ventre, que é essa região que fica abaixo do umbigo, pode ter uma tumoração, uma perda de peso, cansaço, fraqueza, anemia, né? Esses são os sintomas de quando a doença está mais avançada. Com o passar do tempo, se não é feito nada, a doença ela acaba se alastrando e ela pode envolver órgãos, assim, estruturas que são ao redor, por exemplo, o intestino, a bexiga, né, as vias urinárias ali, pode dar uma insuficiência renal, pode dar uma obstrução intestinal. Então, assim, a doença tem várias formas, né? A forma que a gente, infelizmente, ainda recebe bastante é quando a doença já está avançada, né? Para a doença mais avançada, para a doença localizada, o tratamento inicial, às vezes, quando ela é bem pequenininha, pode ser só uma pequena cirurgia no colo do útero, né, com a retirada de um cone, assim, que a gente chama de conização, tá? É retirado um cone cirurgicamente, e isso, em princípio, basta e a gente fica em acompanhamento. Mas, nesses casos, a mulher provavelmente não teve sintomas ainda, tá? Quando a doença está um pouquinho mais avançada, às vezes a retirada do útero, e quando ela já tem invasão de algumas estruturas próximas, assim, principalmente a região de paramétros, que a gente chama, aí o tratamento já é feito com radioterapia associada à quimioterapia. E depois ainda uma braquiterapia, que é uma radioterapia interna que se faz. Esse é o tratamento, essa é a grande maioria dos casos que a gente pega quando está nesse estágio, né? Certo. Um pouco mais adiante, quando a doença progride, aí sim a doença, né, pode se tornar metastática, quando as células tumorais elas migram já para outros órgãos, aí o tratamento é quimioterapia, né? E hoje em dia a gente tem algumas medicações assim que são um pouco mais modernas, mas a quimioterapia ainda é um dos principais alicerces para esse tipo de câncer, né? Mas a gente tem imunoterapia, que é quando a gente usa, por exemplo, a gente, digamos, fortalece, assim, de alguma forma o sistema imune através de medicações, né? E ele combate melhor o câncer, né? Isso é a imunoterapia, assim, em termos simples, né? E, enfim, em geral, são esses os tratamentos, tá? Mas o nosso grande objetivo é sempre, primeiro, vacinar as mulheres, e meninos também, que são transmissores, e o HPV ele não é só causador do câncer de colo de útero, mas ele é de ânus, de pênis, de boca, garganta, vários, né? Vários tipos de câncer. Então, a primeira coisa, vacinar, depois fazer exames preventivos, né? E ter a sua rotina, né, habitual, para que isso não chegue, assim, a esses estágios, né? Para a gente ter uma ideia, assim, no primeiro ano, quando a mulher começa a ter relação sexual, cerca de 25% das mulheres já são contaminadas com HPV. Nossa. A partir do segundo e terceiro ano, 70% das mulheres já são contaminadas, né? Já contraíram HPV. Claro que existem mais de 100 subtipos e poucos desses são oncovírus, que a gente chama. Mas, assim, a importância de saber que, assim, quase todas as mulheres vão ser portadoras do HPV, isso deveria, assim, ser um pouco mais, talvez, ilustrado, né, para que toda a população soubesse disso, porque o índice de infecção pelo HPV é muito alto, né? Verdade. E é prevenível com preservativos, enfim, né? É verdade. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já volta. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial,
Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando o cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Nós estamos falando de saúde e prevenção, então fazer os exames de rotina é prevenção. E a Santa Mônica possui equipamentos com alta tecnologia, então na hora que você precisar, que você deve precisar sempre, a Santa Mônica está do seu lado oferecendo toda a tecnologia disponível nos seus exames. E a gente está falando hoje sobre tratamentos oncológicos, principalmente neste mês de março, onde nós celebramos o Dia da Mulher. Também é lembrada a data do Março Lilás e do Março Azul Marinho, que são dois temas importantes para a nossa saúde. Doutora Daniela, também temos que falar sobre o câncer coloretal e que, infelizmente, cada vez mais a gente escuta de pessoas, de jovens, fazendo tratamentos quimioterápicos, radioterápicos e também terapia-alvo para tratar este câncer que ele é terrível. Sim, o câncer do colo o câncer do intestino, desculpa, ele tem, assim, o que a gente tem observado é que ele tem atingido populações mais jovens, Sim. né? Isso vai muito, assim, em função do nosso estilo de vida, né? De alimentos industrializados, enfim, consumo de álcool, né? Mas o que a gente tem visto tem assim, é um reflexo do nosso estilo de vida, né? Sim. E até recentemente, assim, o setor de coloproctologia americano, ele puxou o rastreio do câncer do colo, do câncer do cólon, né, do intestino, para os 45 anos, né? No Brasil ainda é 50 anos. Mas assim, como que se desenvolve, por exemplo, o câncer do intestino, né? O câncer do intestino, na sua grande maioria das vezes, ele se forma a partir de um pólipo, que é como se fosse uma verruguinha que dá dentro da luz do intestino. Então, assim, se a pessoa diz, mas eu faço ultrassom, eu faço, né, já fiz tomografia e tal, não mostrou nada. Não vai mostrar, porque isso é dentro da luz. E esse pequeno pólipo, se ele não retirado, com o tempo ele pode se transformar em uma lesão pré-maligna e pode vir a se desenvolver, né, a se tornar um câncer com o passar do tempo. Esse pólipo, assim, o que a gente recomenda dele nascer, digamos assim, do pólipo aparecer até ele vir a se transformar em um câncer, normalmente o tempo de evolução são 10 anos. Então, a gente tem uma janela de 10 anos para poder descobrir essa doença Sim. e tratar precocemente, né? Da mesma forma, como que se faz isso? Através de exames de rastreio. Aqui no Brasil, a recomendação é que seja a partir dos 50 anos. Se a pessoa tem muito fator de risco, a gente adianta, né? Mas como que funciona esse rastreio? O rastreio recomendado, assim, ele é feito por pesquisa de sangue oculto nas fezes ou colonoscopia. A pesquisa de sangue oculto nas fezes, a partir dos 50 anos, ela é bienal, né, de 2 em 2 anos, e a colonoscopia, que pode ser feita de 10 em 10 anos, se a pessoa não tiver pólipo, se não tiver nada, né? A colonoscopia, ela é importante, assim, porque ela já faz o exame, verifica se tem o pólipo e já trata na hora, né? Já é feita a retirada desse pólipo, é mandado para análise, enfim. É um exame um pouco mais desconfortável, sim,
mas não é o fim do mundo, digamos assim, é um exame necessário, né? Há necessidade, assim, de se fazer um preparo, né? Antes tem que lavar todo o intestino, utilizar laxantes, enfim, deixar tudo limpinho para que possa ser visto adequadamente ali dentro, né? E, assim, essa questão, assim, do sangue oculto nas fezes, por exemplo, quando a lesão está em fase de pólipo, ele normalmente não vai sangrar, né? Então, o sangue oculto, ele também vai detectar quando as lesões já estão um pouco mais avançadas, né? Então, assim, não é uma coisa 100%. O ideal mesmo seria fazer a colonoscopia, né? Com certeza, fazer esse rastreio, né, doutora? Bem distante, assim, né? Não é todo ano que precisa fazer. São poucos os casos em que o médico acaba pedindo de 5 em 5 anos ou até mesmo de 2 em 2 anos. São fatores bem específicos, exato, inclusive. Mas quando a pessoa já está, digamos, com câncer nesse local, geralmente se entra rapidamente com a quimioterapia. É estudado o tipo de câncer para se calcular o tamanho da amostra para se determinar o tipo de quimioterapia será feito? Assim, quando o câncer ele é pequeno, né, a primeira indicação é cirúrgica. Quando o câncer ele já está, a gente vai utilizar a quimioterapia normalmente depois que é feita a cirurgia, num contexto que a gente chama de adjuvante, tá? A quimioterapia de primeira, assim, de entrada, é se a doença já está metastática, se a doença já está em outros órgãos, daí o tratamento é inicial com a quimioterapia. Mas, por exemplo, assim, sempre que se faz a análise, por exemplo, do câncer do intestino, deve-se fazer, assim, pesquisa de algumas mutações que ele pode ter, né, às vezes o HER2, enfim, várias mutações, assim, não vou falar esses nomezinhos. Que assim, é um pouquinho técnico. Exato. E essas mutações, elas podem direcionar o nosso tratamento, se vai ser uma quimioterapia convencional ou se vai ser uma terapia-alvo, às vezes, quando tem mutação de HER2, ou uma imunoterapia, né? Sim. Hoje em dia, assim, mesmo que o câncer de cólon ele seja uma doença já, quando a gente pega ele numa doença já avançada, se o paciente tem uma boa tolerância ao tratamento, ele pode responder muito bem e ele acaba, muitas vezes, se tornando uma doença que a gente considera crônica. O câncer não é tratado como era há 20 anos, que era, né, um diagnóstico de morte imediata, não. Às vezes a gente pode conseguir fazer o tratamento por vários e vários anos com o paciente e ele vive bem, né? Pois é, e houve uma grande evolução na ciência, na medicina, que hoje, mesmo o paciente fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia, de certa forma ele consegue em alguns momentos ter uma vida normal, com aquele contato em família, fazer as suas atividades, porque antigamente quando se falava em fazer quimioterapia, dava a sensação de que o paciente não poderia fazer mais nada além do tratamento. Hoje já não é mais assim, né? Não. Tem vários e diversos exemplos né, a gente tem até na mídia alguns exemplos de câncer de intestino, né, câncer de reto, por exemplo, de pessoas famosas que continuam também trabalhando, né? E também é aqui, né, assim, no nosso dia a dia, a gente consegue, claro, às vezes, né, alguns pacientes têm alguns sintomas maiores, mas quando se trata assim, de imunoterapia, por exemplo, que é um tratamento muito mais ameno com relação aos sintomas, assim, com relação aos efeitos colaterais, as pessoas conseguem trabalhar, né, conseguem manter a sua rotina, né? Sim. Desde que faça a aplicação regularmente, né? Pois é, doutora. Hoje, quando se detecta que o paciente precisa de um tratamento quimioterápico, já no início o médico já determina quantas sessões ele vai precisar fazer? Já é determinado no início ou conforme vai acontecendo, vai se realizando exames e vai se determinando? Se for num contexto, por exemplo, neoadjuvante, né, por exemplo, no câncer de mama, que você tenha que fazer
que tem o objetivo de reduzir o tamanho da doença, operar, né? Certo. Então, sim, existe, né? Existe um número determinado, isso já está estabelecido. Se é num contexto adjuvante, ou seja, a doença foi retirada, mas era uma doença um pouquinho mais avançada, então precisa de um tratamento sistêmico para dar conta, né, se tiver alguma célula ainda circulante que possa morrer, né, também existe um tratamento programado, né, uma etapa. Se é um tratamento paliativo, que a gente chama, uma paciente com uma doença metastática, né, uma doença mais avançada, não, tá? Existem em alguns casos, por exemplo, alguns tipos de câncer de pulmão, enfim, que sim, existe um tempo delimitado, até porque existe uma dose máxima de quimioterapia, mas, por exemplo, né, no câncer do intestino, a gente pode usar o tratamento e depois fazer as quimioterapias até uma resposta máxima tumoral e depois seguir um tratamento de manutenção, que a gente chama, que usaria, né, mais uma terapia-alvo ou uma imunoterapia. Tá? Certo. Doutora, tem pessoas que passam por todo esse processo. E logo após o médico dar, entre aspas, uma alta para que ele retorne e retome as suas atividades de uma forma normal, mesmo assim a pessoa fica com um catéter nesse local, no ombro, eu acho que aqui na clavícula, né? Eu também não sei dizer corretamente o local, e em tempos precisa voltar ao oncologista para injetar tratamento. Por quê? Sim. O catéter de Porto-Cat, que a gente chama, certo. né? Esse catéter, na verdade, ele é muito bom, né? Principalmente para pessoas que precisam fazer alguma quimioterapia que possa ser muito danosa, né? Que possa causar muito dano para a rede venosa periférica ou que tenha que ser administrada por uma veia central ou que tenha justamente um tratamento assim longo para fazer. Esse catéter ele pode ficar entre 5 e 10 anos, né? Nossa. Então, digamos assim, a pessoa fez o seu tratamento, por exemplo, um câncer de mama, fez o tratamento da mama, ela está sem evidência de doença, às vezes está usando só aquela hormonioterapia, né? O bloqueio hormonal por via oral, mas a gente mantém aquele catéter justamente porque é uma coisa fixa, permanente, é embaixo da pele, justamente pelo risco que a doença em algum momento possa vir a voltar, né? E, na verdade, o que eles fazem é aquilo que a gente chama assim de curativo, né? A gente aplica um pouquinho de heparina aqui para não coagular, né? Porque é um catéter, está dentro da veia, mas nada de... É a manutenção do catéter, né? Certo. Não é medicação. Geralmente o paciente tem 5 anos para a remissão ou em alguns casos a remissão é 10? Em alguns casos é 10, né? Alguns casos, na verdade, assim, para a gente falar a palavra cura, né? Sim. Então, digamos que a gente trate o paciente, ele está sem evidência de doença, a partir daí se acompanha por 5 anos. Depois de 5 anos, ele pode receber alta, né? E aí a gente diz que está curado, mas a gente recomenda sempre, né, manter o acompanhamento. E alguns casos de mama, né, a gente acompanha por 10 anos. Certo. Tá? Doutora, e quando a gente fala dessas doenças que são um pouquinho mais agressivas, é importante também destacar que durante o tratamento ou após a remissão, a pessoa precisa rever os seus hábitos alimentares, ela precisa introduzir na sua vida o exercício físico, a alimentação mais saudável, porque a maioria dos cânceres são provocados, infelizmente, pelos fatores externos. Exatamente, de 30% até 50% dos cânceres, eles podem ser causados pelos hábitos de vida, né? Sim. O que eu costumo falar, assim, é que depois que uma pessoa passa um câncer, ela tem uma nova chance. Verdade, né? Nasceu de novo. Exato, nasceu de novo, aproveita a segunda vez, né? Porque, assim, a pessoa... se ela desenvolveu um câncer, é porque tem alguma coisa que levou ela a desenvolver isso. Ou é um hábito de vida, ou é alguma coisa genética, alguma questão genética, ou é um vírus que ela pegou. Então, se é uma questão genética, né, a pessoa muitas vezes não pode mudar a genética.
Mas ter um gene que favorece o desenvolvimento de um câncer não necessariamente quer dizer que essa pessoa vai desenvolver o câncer. Se ela tiver hábitos de vida ruim, muitas vezes isso favorece, né, que esse câncer apareça, que esse câncer se desenvolva, né? Então, sim, atividade física, manter um peso corporal adequado, ter uma alimentação saudável, restringir o consumo de carne a 500 gramas por semana, na verdade, né? Carne vermelha, carne de ovelha, essas coisas, todas as carnes, né, que são mais pesadas, digamos assim, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, deveria se restringir o consumo a 500 gramas por semana. Ter uma alimentação assim mais baseada em frutas, verduras, não tantos industrializados. Na verdade, a gente não recomenda comer nenhum tipo de carne ultraprocessada, que são os embutidos, linguiça, salsicha, né, presunto, enfim. Todos esses têm muitos conservantes e também podem levar ao desenvolvimento de câncer. Evitar ao máximo o consumo de álcool, né, e não fumar. Acho que isso verdade, é ter fundamental. uma vida mais saudável, acho que é o mais indicado, né? É verdade. Doutora, eu quero te agradecer por estar aqui hoje falando um pouquinho de saúde. A gente sempre tem que falar de saúde porque é a nossa vida. Quando a gente adoece, afeta a gente, mas também afeta as pessoas ao nosso redor. Então, quando a gente fala e bate nessa tecla de prevenção, é justamente para isso. Para que você possa ver os seus filhos crescer, para que você possa realizar os seus sonhos e para que você não precise passar por esses tratamentos que, de certa forma, abalam o nosso emocional, abalam a nossa estrutura familiar. Obrigada. E que a gente possa, no decorrer do ano, aí, continuar falando de saúde, orientando a nossa população. Muito obrigada. E a todos vocês, boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.